Você sabia que obesidade e sedentarismo são fatores de risco para hérnia de disco? Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Bruno Bogea, sou neurocirurgião da Clínica Concon, membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e mestre em Neurologia pela Unicamp. Esse é o canal da Clínica Concon, que traz semanalmente informações sobre a saúde do aparelho digestivo e tratamento da obesidade. No vídeo de hoje, vamos abordar como a obesidade e o sedentarismo podem afetar sua coluna de uma forma negativa, causando, por exemplo, hérnias de disco. O que é hérnia de disco? Nossa coluna vertebral tem várias vértebras. Entre uma vértebra e outra, existe uma cartilagem, que é o chamado disco intervertebral. O disco intervertebral tem uma camada mais externa e dura e uma camada mais interna gelatinosa, que é o núcleo pulposo do disco intervertebral. Por algum motivo, ao longo do nosso envelhecimento, por traumatismo, mau uso da coluna, sobrecarga da coluna, esse disco pode romper e essa gelatina, núcleo pulposo do disco, ele sai, causando uma hérnia, que é o deslocamento desse fragmento para fora do disco intervertebral. E quando ele, ao sair, comprime ou encosta em algum nervo, como por exemplo as raízes nervosas que vão formar o nervo ciático, você tem uma hérnia de disco causando sintomas que vão desde dor até dormências ou alteração de força nos membros. As hérnias de disco podem afetar toda a coluna, desde a coluna cervical, torácica e lombar. Elas são mais comuns na lombar e na cervical. Os fatores de risco vão desde idade, cigarro, obesidade ou sobrepeso, sedentarismo, mau uso da coluna por atividades de sobrecarga de forma repetitiva e outros. Hoje a gente vai focar em dois tópicos: obesidade e sedentarismo. Em volta do nosso esqueleto, que é a coluna vertebral, existem vários músculos que ajudam a suportar a nossa coluna, de forma que para nos manter em pé, nós precisamos tanto dos ossos quanto das cartilagens e dos ligamentos que formam o esqueleto, e em volta uma musculatura que precisa ser tonificada, um trofismo adequado para poder manter a coluna reta com o menos trabalho possível. Quando a pessoa não faz exercícios físicos, é sedentária, essa musculatura, a gente perde um pouco essa musculatura. E ao perder musculatura, a sobrecarga da coluna aumenta. De forma similar, quando nós estamos acima do peso, principalmente com o nosso centro de gravidade deslocado por uma obesidade mais em torno da barriga, por exemplo, além do controle da obesidade e no combate ao sedentarismo, é muito importante, além de perder peso, que a pessoa consiga adquirir uma musculatura na região do core, que é aqui no abdômen e no dorso das costas, que é justamente a musculatura que sustenta a coluna. Então é importante ter orientação de profissionais, educadores físicos ou, em caso de pacientes que tenham doenças articulares, fisioterapeutas, para ajudar nesse tratamento. Mas afinal de contas, quais são os sinais e sintomas de hérnia de disco lombar? Na hérnia de disco lombar, nós vamos ter dores na parte de baixo da coluna, que podem irradiar para a bacia ou não, e podemos também ter dores que irradiam pela perna. Uma das dores mais conhecidas da população é a chamada dor ciática. O nervo ciático é um nervo que é formado pelas raízes da coluna vertebral e ele sai da coluna, passa pela bacia e desce pela perna. Então a pessoa que tem dor ciática, ela vai ter uma dor que começa na coluna e vai descer até o pé. A causa mais comum de dor ciática é hérnia de disco, quando o disco se desloca para trás e aí ele forma hérnia e essa hérnia comprime o nervo. E aí o paciente tem uma dor que pode ser leve ou mesmo muito intensa. Caso você tenha dores na coluna ou dores irradiadas para as pernas ou dores cervicais irradiadas para os braços, no caso das hérnias de disco cervical, é muito importante que você procure um neurocirurgião ou um médico especialista em coluna, que possa colher uma história, fazer o exame físico, solicitar exames complementares se necessário e propor um tratamento. É importante frisar que a minoria das hérnias de disco necessita de cirurgia. Na maioria dos casos, nós conseguimos fazer um tratamento multidisciplinar com vários profissionais e dessa forma a gente consegue combater as dores sem necessidade de uma intervenção. Uma etapa muito importante desse tratamento multidisciplinar das doenças degenerativas da coluna lombar, dentre elas artroses, hérnias de disco, escoliose, é a perda de peso.
Por isso é importante você procurar uma clínica especializada, que tenha todos os profissionais necessários para te ajudar. É necessário fazer uma dieta balanceada, é necessário passar com um endocrinologista. Perder peso não é fácil, mas é importantíssimo no tratamento das doenças da coluna. E esse é o primeiro passo que você precisa dar. Quando o paciente consegue perder peso e ganhar musculatura, o tratamento da doença degenerativa da coluna fica bem mais fácil. E muitas vezes ele não passa apenas de fisioterapias e medicações. Em alguns outros casos, é preciso um tratamento de intervenção para a retirada da hérnia, que pode ser feito inclusive de forma minimamente invasiva. Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Estamos aqui à disposição na Clínica Concon. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe com outras pessoas que necessitam dessa informação. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação dos futuros vídeos.